não atrasa muito. Hoje eu vou tentar fazer uma aula um pouquinho mais rápida, dando pra não ficar cansativo pra vocês. Tanto porque eu também preciso estudar pra uma prova, tipo, revisar. Eu tô, assim, um pouquinho cansada, mas tá bem. O conteúdo pra aula de hoje seria os condicionais, que no caso é só if else. No caso, a gente tá aprendendo C. C++ é diferente. Mas eu não testei usar no tablet. Eu lembro que no Android tinha um aplicativo chamado Coding C. Eu não sei se ele tem para tablet. Só que é aquela história. Programar, você tem que programar no computador mesmo. Principalmente quanto mais complexo o código vai ficando, às vezes o tablet ele costuma dar erro. Ele não costuma aceitar alguns certos tipos de programa que tu faz. Tipo, os programas que a gente fazer aqui, eu acho que deve dar. Eu não sei, depende do tablet que você tiver. Eu não sei se esse até aplicativo existe. Eu acho que deve dar pra fazer uns programas bem simplesinhos. Depois você pesquisa qual que é o melhor. Eu não sei direito qual os nomes do aplicativo. Ah, tudo bem. Então acho que assim, deve ter alternativas, sim, sempre tem. Você tomar cuidado porque às vezes um programa que roda no computador não vai rodar no notebook, no tablet, mas deve dar pra você fazer. Eu vou compartilhar a tela aqui já. Minha tela toda mesmo. Uma coisa que eu não resolvi foi a parte lá do VS Code, que o meu não quer compilar nem por reza. E eu não quis reinstalar ele. Então, eu vou continuar usando o terminal para tentar compilar. Mas, tipo, claro, eu mostro pra vocês como é que fica direitinho. Se o, as coisas do laboratório, os PC do laboratório estiver configurado direitinho, porque eu nem lembro como é que eles estão. É só pra eu não esquecer quem é que veio hoje, que senão eu esqueço tudo. Nossa, velho, costuma estar frio esse horário. Tipo, muito frio. Eu tô aqui com. Quantas vezes? Esse aqui não precisou. Eu tô aqui já com o meu programamento.c aberto. E hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho sobre como funciona o if, né? Que foi o que eu falei. O if é sempre assim: if, abre, fecha parênteses, abre e fecha chaves. A maioria das coisas que a gente usa em C, a gente sempre vai ter que abrir e fechar a chave. Ah, meu Deus. Aqui tem uma questão. No programa que vocês estão usando no Invertido App Invento, tinha como você usar o sim então. Literalmente sim então. Só que aqui em C, na maioria das linguagens de programação, não existe essa tradução. Todas as palavras-chave que você usar vai ter que ser obrigatoriamente em inglês. Então, para a gente colocar algo dentro do if, a gente tem que fazer. O if é uma comparação. A gente teria que ter pelo menos uma variável para fazer esta comparação.
Então, eu vou começar com algo simples mesmo. Eu vou criar uma variável chamada int_soma. Só que eu vou dar essa soma pro valor zero. Então, se eu fizer, por exemplo, soma, tem essa primeira maneira com o símbolo de exclamação igual. O símbolo de exclamação igual, ele é conhecido como diferente. O igual igual é o conhecido como igual. Então, eu vou fazer com o caso que ele seja diferente. Então, eu quero que ele seja diferente de zero. Aí eu vou dar um printf aqui. Aí aqui eu já tenho o if simples. Vocês acham que... Obrigada. Você acha que esse programa aqui vai exibir o printf ou não? Então, eu vou compilar aqui para tu ver o que vai acontecer. Ele não vai exibir nada, que é o que realmente a gente espera. Por quê? Soma é literalmente igual a zero. Eu só quero que exiba o que estiver dentro do if, o que aconteça aqui, se a soma não tiver o valor zero. Então, se soma fosse 10, ele iria exibir o valor. Vai ser o que vai acontecer aqui. No caso aqui, ele exibiu o valor, porque agora a soma é diferente de zero. Esse sinal de barra eu não coloquei. Tipo, eu tirei ele aqui, tanto é que eu digitei errado. O que é obrigatório é só o diferente igual. Ele é o operador lógico que a gente está usando. A estrutura do if, ela é sempre uma variável, um operador lógico e uma comparação. Essa comparação pode ser com inteiro, pode ser com char também. Só que só pode ser com char simples. Não dá, toda vez que eu vou dar aula, eu tô sempre passando mal. Essa barra que você tá falando, ela é a barra do ou. Essa barra, ela é obrigatória pro ou. É o mesmo que isso daqui, que seria o end. A gente vai ver isso daqui daqui a pouco. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele seja igual a zero, certo? Que é o equals, ele é conhecido como equals ou igual. Então, eu quero a soma é igual a zero. E aqui eu estou usando igual igual. O igual igual é para falar que literalmente, se a soma for igual a zero, eu quero que exiba. Como eu troquei o valor da soma para zero e o if está me falando que se essa soma for igual a zero, ele vai exibir. Esse programa aqui também executa o hello. Esse daqui também vai executar, porque a soma é literalmente igual ao valor que eu disse. Se eu mudasse o valor da soma, neste caso aqui, a soma não vai ser o print, na verdade o hello world, o hello ali, não vai ser exibido.
Porque soma não tá na condição que eu coloquei ali no meu if. Então, esse é um jeito simples de fazer. Eu não sou limitada a fazer só soma igual a 10, por exemplo, igual ao inteiro. Eu poderia fazer soma, eu poderia inicializar um número 1, eu poderia inicializar um número 2. E esse, eu sou obrigada a inicializar valores para os números, porque senão dá problema ao compilar o código, né? Eu sempre inicializo com valor. De preferência, sempre coloque zero. Eu poderia fazer soma é igual ao número 1 mais número 2. Tipo, eu posso pedir para o meu usuário digitar isso no terminal, que nem eu estava ensinando para vocês na aula passada. Quais tipos de coisa? Como assim? O que seria essa coisa que você disse? Aí eu poderia colocar ainda assim, ainda essa condição, se soma for igual ou se soma for diferente. Aqui eu sei que soma tem que ser diferente de zero, né? Porque eu tô fazendo 10 mais 5. Então eu sei que com certeza vai ser um número diferente de zero, porque eu quero que esse hello aqui exiba. Eu não, assim, você poderia fazer de um jeito feio, que é if, isto, um tanto de if. Eu não sou limitada a fazer um if só, eu posso fazer tantos ifs eu quiser. Então, e se soma for igual a zero? Eu quero que exiba outra coisa. Eu quero que exiba, por exemplo, o mundo. E se soma for diferente, for literalmente o valor que vai dar ali, 15, eu quero que exiba a palavra resultado. Esse caso aqui, ele estabeleceu as duas condições. Ele não tem problema em exibir, então ele vai exibir as duas condições. Isso aqui deu certo e este daqui deu, ele vai exibir os dois. Esse é o que vai acontecer aqui. Essa aqui não deu 15, eu fiz alguma coisa errada. Só se eu não compilei esse negócio. No caso aqui, ele exibiu esse aqui, ó. Se soma for igual a 15, ele vai exibir este if aqui também. Se soma for diferente de zero, que era o que eu queria colocar, resultado 2. Então eu vou colocar assim. Isso. Cria uma nova task aí pra mim. Eu tenho que lembrar de dar Ctrl S, senão ele não salva. Tá vendo? Era o que era pra acontecer. Era pra ele exibir os dois resultados. Eu não dei Ctrl S. É bem complicado responder sua dúvida. É porque você está perguntando quais tipos de coisa usa esse programa. A gente não entendeu como que funciona o C. O C é a linguagem mãe. A linguagem mais antiga que tem. Termos que a gente usa para programar.
ela não é uma linguagem mais funciona assim, que ela é usada atualmente no mercado de trabalho. Não usam ela mais para desenvolver aplicações, sim, para desenvolver jogos ela não é usada, para poder desenvolver aplicativos mobile e ela é simplesmente passada para normalmente profissionais da área de computação para você aprender lógica. Algumas poucas pessoas usam C, porque ela é uma linguagem muito boa para Arduino. Arduino seria isso aqui, ó. É um kitzinho que você compra com uma plaquinha. Aí você conecta essa plaquinha no computador. Normalmente você instala algum programa e você testa algumas lógicazinhas nela. E aí, alguns kits de Arduino você usa a linguagem C para poder programar, para poder fazer sua lógica, para você fazer, por exemplo, ligar um LEDzinho no Arduino, para você ligar o para fazer várias lógicas assim, ele vem com chavinhas, aí você upa a chavinha. Alguns você tem que soldar. Tem essa aplicação em C. Tem outras aplicabilidades no mercado de trabalho também, que seria para programadores, muito assim, são pessoas que são muito focadas na área de computação, é uma área bem específica que quase ninguém usa hoje em dia, que seria programadores que mexem com aquelas partes web, bem internazinho do computador. Não existe interface gráfica. É tipo você, tudo que eles fazem tá dentro do terminal. Um programa, ele não depende necessariamente de uma interface gráfica para funcionar. Um programa, ele pode ser feito todo em terminal, pode ser tipo exibido informações aqui e você vai configurando elas. Isso é mais comum no sistema operacional que é o Linux, que é aquele sistema lá que estranho que normalmente fica no computador do Cefet, ou até mesmo da sua escola. Aí é mais usado o C, mas assim, algo bem específico, mas ainda assim é ensinado o C porque se você sabe usar esse esquema de abrir e fechar chaves, como que funciona o if, em Java, por exemplo, é igualzinho. Não tem como ensinar nesse mini curso como que você vai fazer do zero uma janelinha e uma lógica por trás, porque é algo extremamente difícil para quem está aprendendo. Se você não sabe fazer isso daqui, que é usar um if, se você não entende um laço de repetição, você nunca vai conseguir entender como fazer uma janela. Então, uma janela, além dela usar isso tudo lá no código, assim, é feito para a gente, tem um código todo pronto de alguém que já fez para a gente, de, de um tanto de que a gente chama de objetos na programação. Aí você cria esses objetos para você inserir as coisas na tela. Tipo, eu até tenho um programa aqui, só para assim, mera curiosidade, que eu tenho uma janelinha. Só que assim, não é fácil fazer essa janelinha, não é rápido de fazer. Só tipo assim, fazendo um marketing aqui, quando você entra no curso de programação, no curso de programação assim, ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação, qualquer curso relativo da área de TI, pelo menos aqui no Cefet, no segundo período, a gente já tem uma matéria, ou seja, você vai passar os primeiros 6 meses, você aprende isso aqui que eu estou mostrando de lógica de C. Claramente é muito mais difícil do que só esse básico aqui que eu estou passando. E no segundo período você aprende a como fazer uma. Meu Eclipse abriu todo bugado aqui. Tá, vou puxar ele aqui. Pronto. Aqui eu tenho. Eu queria fazer uma calculadorazinha da Hello Kitty.
Então eu tenho N coisas nesse programa. Eu tenho, além de eu ter o main.java, que seria um código de main qualquer, ele tem muita coisa que vocês nem entendem o que está acontecendo aqui. Fora que a forma como criar a main em Java é um pouquinho diferente. Eu tenho outro arquivo em Java que é um controlador para os botõezinhos na tela. Isso daqui são todas as coisas que eu tenho na minha tela. Ou seja, são bastante coisas, são bastante botões. E este daqui, que eu vou abrir, ele é a minha tela em si. Todas as coisinhas que eu tenho na minha tela aqui estão organizadas. Aí a calculadora eu fiz com essa interface. Deu um trabalhão fazer, então eu tô cheia de imagem de frames para cada botão para poder criar esse tipo de tela. Existe sim essa profissão na área de TI que você cria, faz o design da tela. E na hora que você roda o programa, ele exibe a calculadora. No caso, teria que ser aqui, ó. Java Application. Esse aqui. Ele vai. Aí ele rodou, aí eu consigo clicar aqui para fazer minhas operações, porque eu programei isso. Mas assim, não é um tipo de programação trivial, facinha. Tem um tanto de coisas aqui. Aqui tem os if else, então assim, não é fácil fazer programas com interface. É difícil. Você tem que saber muito bem isso daqui antes de você tentar partir para qualquer coisa de tela. Porque você pode até ver um vídeo no YouTube, ou você pode até fazer aqueles cursos rápidos de como fazer uma telinha, só que você vai ficar muito presa a fazer a telinha que o cara fez no vídeo, ou que o cara te ensinou. Você não vai conseguir fazer a sua própria tela. Então, se você aprender lógica de programação, aprender o básico, você consegue. No caso aqui, a gente não consegue ensinar muito bem lógica, tipo, como que faz da melhor maneira possível, como lidar sozinha, porque é o básico, é a parte inicial, e a gente, assim, tá tentando ensinar a sintaxe um pouquinho. E daqui vocês vão ter que, assim, se vocês gostarem, vocês vão ter que tentar evoluir, procurar mais sobre como fazer exercícios um pouco mais complexos, que são os exercícios de raciocínio em si. Se você sabe exercício de raciocínio, você sabe como fazer o meme em Java, é muito parecido mesmo. A questão em Java, o que muda é a parte de orientação a objetos. Mas assim, você não consegue estar sozinho em casa, sempre tem como formas alternativas. Tem cursos de programação por aí, tem graduação. A graduação te ensina na marra, né? Porque se você não quer reprovar, você vai com certeza aprender o negócio. Mas assim, tem muitas alternativas. Mas voltando aqui ao que eu estava explicando do if else. Então aqui ele pode exibir mais se eu colocar tudo junto. Ele não me impede de eu fazer ifs separados aqui. Eu posso fazer quantos eu quiser. Às vezes ele pode dar um erro se eu colocar esse if aqui no primeiro e ele não quer exibir. Mas isso vai do seu compilador e qualquer coisa você testa em ordens diferentes e vai brincando para ver se exibe. Então eu vou apagar isto e agora a gente vai pro else. O else, ele sempre é obrigatório vir após o if. O else, ele não tem esse parênteses, ele só é um else. Então, se a soma for igual a zero, eu exibo este valor. Caso não for, que é o que vai acontecer aqui, porque eu sei que a minha soma tá dando 15, eu quero que ele exiba outra palavra. Então, eu vou colocar que ele vai exibir else mesmo. É que eu vou dar F5 para compilar. Assim, sempre salve o programa antes de compilar, porque às vezes ele não vai aqui, ó. No caso, ele não exibiu, ele está exibindo o negócio da passada. Então eu vou ter que salvar ele de novo e redebugar do zero, recompilar ele do zero. E aqui ele exibiu o else. Por quê? Porque estava escrito dentro do else, que eu quis colocar else mesmo, porque eu sei que a minha soma não tá dando zero.
Então, assim, de if, else simples é basicamente isso. A gente tem outra opção também, que é o else if. É porque, por exemplo, às vezes eu não quero que seja limitado a só essas duas condições. Ou é igual a zero, ou exibe isso aqui. Às vezes eu quero outra coisa, eu quero o else if. Ou seja, eu quero caso a primeira condição, até a primeira condição é igual a zero. Tá, ok. Mas não, e se não for igual a zero e eu quiser testar que seja igual a 7? Eu quero testar se é igual a zero ou se é igual a 7, por exemplo, né? Então eu poderia testar também. Só que isso daqui, ele só testa se o primeiro não for verdade. Então, se o primeiro não for verdade, ele testa de baixo. Caso essa condição seja estabelecida, ele é executado. Quando você tem o if else ou else if, ele executa na ordem. Então, ele pega deste e deste. Então, se a minha soma for igual a 15, que eu vou colocar o caso aqui, eu quero que ele dê um printf de soma igual a 15. Assim, eu posso colocar a mensagem que eu quiser aqui dentro. No caso, eu não posso colocar um else if após um else. Mas eu posso colocar após um if. A questão é que o else sem nada, ele tem que ser o último. O último de todos. Então, ele sempre vai ser a última condição. Então, ele sempre vai ser a minha última condição de todas. Então, eu poderia colocar não só isso aqui, ó, if, else, if. Eu poderia colocar mais um outro else, if após esse aqui. É um pouquinho confuso, é? Mas é assim que a gente encadeia os else. Então, esse else, o else sempre tem que ser o último. Eu posso fazer o simples if, else. Eu posso fazer o if, else, if e vários else, ifs encadeados um com o outro. Eu poderia fazer vários aqui. Fosse igual a 16, a 17, por aí vai. Eu não vou encadear esse tanto de coisa. Aqui é só você brincar, assim, se você tentar ter curiosidade de ficar brincando com os if else, qual que vai rodar, qual que não vai, pra você conseguir fazer, porque assim, é só testando pra você ver o que que vai acontecer, sabe? Às vezes você não sabe de cabeça que vai exibir. Eu sei que porque eu já vi isso várias vezes, mas se você não sabe, se não tem noção, testa. Coloca uma frase, coloca outra, sempre dê Ctrl S, sempre salve o seu programa antes de rodar. E sempre testa a saída para ver se ele tá com a saída atual que você colocou e não a anterior. Então, a gente tem essa situação aqui. Agora eu vou apagar esses. Só vou eu compilar o else if, que eu acho que eu não compilei. É compilar do zero aqui, para não dar problema. Então, como era o que a gente esperava, que a soma tá realmente sendo igual a 15, ele ia pegar o do meio. Tá, agora eu vou apagar isso aqui e vou mostrar quando que a gente usa o ou, por exemplo. A gente tem assim, soma igual a zero. Ou soma igual a 15. Tipo, o ou é um operador em C, o operador das linguagens de programação, ele funciona igual em todas. É universal isso. Ele é um operador que ele é esse barra barra em pé, não tem outro, você é obrigado a usar o barra barra em pé. Normalmente você usa shift e o barra barra que ele fica do lado do Z, no teclado. Ele é basicamente, eu quero que uma das condições seja verdadeiras para eu executar o que está embaixo. Basta que
ou a soma seja igual a zero, ou a soma seja igual a 15. Ou seja, se isso for verdade, ou isso for verdade. Mas e se isso daqui for mentira, isso for verdade, ele executa. Se isso daqui for verdade, isso aqui mentira, ele vai exibir o printf. Eu quero que ou esta seja verdadeira. Caso como eu só tenho uma variável, eu poderia ter tipo int idade igual a 10, por exemplo. Talvez eu fazer com soma, duas somas, eu poderia colocar idade igual a 10. Então, no caso, eu sei que as duas condições são verdadeiras, né? Eu sei que a minha soma está dando 15 ou a idade está igual a 10. As duas são verdade. Então, ele vai exibir esse if. Então, aqui só recompilando ele para vocês verem. Então, ele vai exibir o resultado. Eu vou alterar o if só para o resultado aqui para eu ver se ele está alterando ali, né? Porque às vezes ele não quer compilar. Mas eu vou colocar uma condição. Aqui, ó. Idade não é verdade. A gente sabe aqui, ó, que idade é 10. Só que idade aqui eu tô colocando como se ele fosse igual a zero. Se o igual, igual. Dois iguais. O igual simples, ele é para estabelecer um valor para a variável. Este é um operador de comparação. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Aqui a gente está exibindo o nosso main. Na hora que a gente compilar isso daqui, como eu falei, eu quero que um dos dois seja verdade, não que necessariamente os dois sejam. Então, eu vou recompilar isso daqui. E aqui ele exibiu. Eu terei a frase só para vocês verem. Só para mostrar que o programa é diferente, né? Então, eu tenho o ou. O end, ele é diferente. O end, ele quer que os dois sejam verdade. Soma tem que ser verdade. E a comparação daqui tem que ser verdade. Então, se eu tentar compilar esse programa, ele não vai exibir nada. Como eu disse, não exibiu nada, porque as duas condições não foram verdadeiras. Então, para as duas condições serem verdadeiras, o quê? Pensando na lógica do meu programa, eu sei que isso aqui está dando 15, isso aqui está dando 10, eu quero fazer um if valendo dos dois. Então, eu coloco se as duas variáveis forem os dois valores, ou seja, que eu estou esperando, eu quero que exiba o que está aqui embaixo. Então, aqui eu vou só recompilar, porque agora ele vai exibir, se eu tiver salvo o programa. E aqui ele exibiu o resultado. Assim, você às vezes não precisa saber de cabeça o que vai dar, porque aqui não vai ter nenhuma prova no papel para você fazer. Você sempre pode testar qual que funciona, qual que não funciona. Eu errei esse aqui, você testa com o outro. Então, a gente também pode fazer composto. A gente pode fazer ifs compostos. Então, o que assim, na matemática, quando você vai digitar na calculadora, não sei se vocês já usaram, mas a gente tem sempre as chaves para dar prioridade. Então, assim, quando você vai digitar uma operação na calculadora, você sempre quer fazer isso aqui primeiro, né? 1 mais 2 vezes 4. Se você fizesse isso daqui sem parênteses, ele vai fazer o quê? A matemática tem prioridade para esta operação. 2 vezes 4, ela tem para multiplicação, divisão, depois soma. Então, ele vai sempre fazer daqui e depois o de lá. Então, se eu quero somar um número antes de multiplicar, eu uso parênteses. Em linguagem de programação, funciona exatamente igual. Então, eu poderia colocar este parêntese e esse daqui de fora, por exemplo. No caso, é o parênteses para fechar. Então, só aqui, ó, o parênteses de fora de rosa, o de dentro de azul. Então, aqui, sem prestar bastante atenção no parênteses, mas eu posso fazer comparações compostas.
Ou seja, aqui eu tenho essa idade e esse soma. Eu vou tirar eles de dentro do if. Então, eu quero comparar o idade e o soma. E eu queria fazer um end. Abrir e fechar outro parênteses. Ou seja, eu quero comparar se essas duas coisas são iguais. Ou seja, lembra, eu tenho essa comparação aqui interna. Se isso daqui retornar true, ou seja, for verdade, for verdadeiro isto, e esse daqui for true, ele vai exibir o resultado, porque eu estou usando um AND. Se eu tivesse usando um OR, bastasse que um dos dois fosse verdade. Aqui poderia ser false, lá true, aqui poderia lá true e aqui false, tanto faz. Aqui eu vou colocar um OR, porque é mais fácil, né? Porque aqui eu quero colocar uma condição que não seja verdade. Eu quero colocar um diferente de 7. Aqui de onde está o diferente direito. Ou idade igual a 0. Então, eu teria isso daqui composto. Então, a ordem do parênteses é essa. Eu tenho abre e fecha parênteses para essa comparação, abre e fecha para esta, e eu estou comparando o resultado das duas. E isso daqui eu coloco dentro do meu if. Você pode fazer direto no if, que é o ideal. Aqui eu fiz fora para ver se ficasse um pouquinho menos poluído, mas sem prestar atenção. Este primeiro parênteses que fecha em rosa, ele é do if. Este de azul são os de dentro aqui. Eu posso colocar e fechar infinitas quantidades de parênteses, ele não limita. Só que é aquela história, eu tenho que prestar atenção. Aqui ele sempre muda a cor para eu saber de onde está vindo. Qual que é o mais externo, qual que é o mais interno. Essa chave, esse parênteses azul aqui, para mim, não faz diferença. Mas ele também não iria me impedir de compilar. Como eu coloquei um ou, isso eu sei que é verdade. Isso que eu coloquei como uma mentira, como falso, ele ainda executa por causa desse ou aqui. Então, este aqui é um exemplo de um comparador lógico composto. Isso daqui é da mesma forma como você também tem ordem de parênteses com um número variável. Então, se eu quisesse fazer aqui uma divisão, então eu vou chamar esse aqui de número 3, né? Eu vou dar um valor para ele de 5. E o número 4, valor de 10. Toda variável ela tem que ser inicializada com um valor em C. Eu vou dar o tipo int para elas. Certo? Aqui eu vou ser mais criativa, que eu já usei esses valores. Então, eu posso fazer uma operação, ou seja, que seria, vou chamar de int operação. A minha operação é só usar meus parênteses para controlar ela. Eu quero que primeiro ele faça o que está dentro do parênteses, ou seja, a soma entre esses números. Depois eu quero a divisão entre o resultado desses dois números. Então é sempre assim. Abriu e fechou esse, o resultado deste, dividido pelo resultado desse aqui de baixo. Isso eu posso fazer com variáveis, eu posso fazer com os números normais, do jeito que eu achar melhor. Eu poderia não chamar isso aqui dentro de uma variável operação. Eu poderia pegar isso tudo aqui, por exemplo, encadear ele aqui e fazer uma outra comparação aqui dentro. Eu quero se isso aqui for igual a 0. Então, pensa. Este abre e fecha parênteses que eu coloquei é que eu tenho uma condição nova que eu quero que ele resultado deste e o de azul é o resultado que tiver aqui dentro. Estes de amarelo é da minha operação que eu coloquei aqui fora
e eu quero que isso daqui seja assim. Só que às vezes fica muito poluído e fica muita parênteses para você tentar controlar e tem muitas chances de você errar. Você pode já chamar a variável operação que você está fazendo um negócio ali fora. Você sempre tem 2, 3, 4, 5 maneiras de fazer uma mesma coisa. Aí você pensa, e se eu não quiser ficar colocando esse tanto de parênteses? Bom, se você não fizer esses parênteses assim, ele vai executar as coisas na ordem que ele quiser. Então, assim, se eu tirasse isso aqui, tirasse esse parênteses aqui, por exemplo, ele também aceita que eu faça assim, certo? Só que é aquela história. Este end aqui fora, ele muda como o programa vai ficar. O ter parênteses não ter muda. Por quê? Eu quero que esta condição seja verdadeira ou esta seja verdadeira e esta seja verdadeira. É como se eu tivesse parênteses assim, simples, sabe? Ele sem parênteses normal é como se ele fosse assim. O parênteses abrindo e fechando é para colocar essas duas coisas juntas. Porque este ou aqui, se qualquer um dessas coisas aqui for falso, ele exibe qualquer um aqui dentro. Mas, se eu tiver o caso aqui de só uma aspa simples, um parênteses, né? Que é o caso que eu falei aqui, é o mesmo que ele sem parênteses. É bem confuso isso aqui, eu acho que assim, estou quietinha. Mas é só vocês testando para ver o que vai exibir do resultado. Então eu vou deixar só esse primeiro aqui, certo? Este aqui, junto que estava antes, do jeito que eu estava, a condição deste e a condição deste, o resultado disso em um ou. Então aqui eu vou apagar essa operação que eu não vou usar, eu não quero usar ele. Não, também não quero usar esses números aqui, então eu tô apagando que eles não fazem diferença no meu programa. Então aqui eu vou dar barra B. E aqui ele está exibindo, porque eu sei que isso aqui é mentira, como eu tinha dito, mas isso aqui é verdade, e o resultado disso eu quero que compare num ou. Então ele vai exibir. Assim, do que eu tenho de if, else. Eu poderia fazer isso encadeado no else if também, ele não me limita. Então, depende do que você quer fazer. Aqui no caso é um exemplo simples, mas tem exercícios que falam assim, eu tenho uma calculadora. Calculadora, como é que você faria a calculadora? Você ia fazer um tanto de if else. Então, se a operação de entrada do número for esse símbolo que o cara digitou no teclado, que o seu usuário, na verdade, digitou no teclado, eu quero que faça uma operação else. Se for este segundo símbolo aqui, eu quero que faça outra operação. Else if, terceira operação. Então, você vai pensando pelo que ele te pedir. Tem exercício simples também de você encontrar o quadrante do plano cartesiano na matemática. A gente tem lá o nosso plano cartesiano, o x e o y. E ele quer que você olhe se o número está no meu primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto. Aí, claro que a gente sabe que no primeiro quadrante o x e o y são positivos, o segundo, o x é negativo e o y é positivo, e por aí vai. Então você faz essa comparação. Então você teria o int x e o int y, por exemplo, nesse caso, né? Aí você compara e vai encadeando as suas comparações para caso dê verdade ou caso dê falso. Não tem como você entender e aprender isso aqui sem estudar. Você precisa tirar um tempinho para estudar isso aqui. Se ficou muito confuso o que eu disse, se ficou muito rápido,
Tem um vídeo no YouTube também, você pode pesquisar, você acha muito fácil. Até uns vídeos muito mais simples. Mas você tem que testar, você tem que tentar despertar essa curiosidade. E se eu tentar fazer isso? E se eu tentar fazer aquilo? Qual vai ser o resultado? É testando vários resultados diferentes que você descobre o que vai acontecer. No programa da aula passada, no finalzinho, eu estava fazendo o programa. Eu não sei se vocês lembram, mas ele não exibiu eu tentando fazer uma soma, pedindo que o usuário digitasse algo para mim. Ele não exibiu o resultado. Aquilo lá é uma questão do erro do meu compilador mesmo, mas fazendo de um jeito diferente que eu vou mostrar aqui, que era um jeito simples, tipo assim, não muda muita coisa do que eu tinha exibido, não. Porque desse jeito aqui, ele tá funcionando. Às vezes ele dá um erro que ele precisa de um barra enter no final para ele poder pegar o valor. Então, tipo assim, o scanf ele não queria ler todos num só. Tem como você colocar mais de um assim no, no mesmo, mas tem uma tendência maior de dar erro. Eu coloco separado, assim, na maior das, tipo assim, não deu certo do primeiro jeito. Assim, ele não acusou erro do compilador, mas não quer o que você tá exibindo o resultado errado. A lógica do seu programa tá errada, mas a sintaxe está correta. O teste tá fazendo um jeito diferente. Tem sempre uma maneira diferente de você reescrever a mesma coisa. Porque eu vou só recompilar ele para mostrar que desse jeito aqui ele tá funcionando. Aí no caso aqui, deixa eu só apertar F5 para ele ir. Ele sempre fica travado nesses programas, eu acho incrível. Tá, como ele não quer executar por ali, eu vou no meu PowerShell mesmo. Às vezes o VS Code não quer executar nada. Aqui é o que eu lembrando da aula passada, né? Que o Skype ele pede uma entrada de usuário. Eu tenho duas variáveis que eu sou obrigada a inicializar elas. Essas duas variáveis são do tipo inteiro. Eu tenho um printf para uma mensagem. Se eu não colocar uma mensagem, ele já libera a entrada do meu usuário que eu posso digitar o que eu quiser ali. Mas aqui é só para indicar o que eu estou digitando. Aí eu quero ler do meu teclado e salvar na variável número um inteiro e salvar do tipo inteiro no meu número 2 e eu quero que ele exiba a soma desses dois números. Então, meu número seria 5 e o outro vai ser 10. E ele exibiu aqui, ó, bem pequenininho de 15. Eu posso colocar uma mensagem ali para eu ver a soma para eu ficar mais fácil de eu conseguir ver o que eu estou fazendo. Mas funciona do mesmo jeito. É só você conseguir enxergar e, tipo assim, olhar direitinho. Parece bem pequenininho, mas as coisas funcionam. Do que eu tinha para mostrar para vocês. Assim, deve estar desatualizado. Eu tenho que atualizar o meu VS Code. Só que eu não quero atualizar ele porque eu tô usando outras coisas para outra. Eu tô usando o VS Code para uma outra matéria da faculdade que deu muito trabalho configurar. Aí se eu resetar ele, eu vou perder a configuração. Mas acho que se eu atualizar resolve. Enfim, o que eu tinha para hoje era isso. Se vocês têm que estudar para vocês tentarem entender. Na aula de quarta, eu vou fazer o exercício 1 que ele tá lá no Canva com vocês, exercício 1 desse módulo. O exercício 2, ele vai ficar de para casa, ou seja, vocês vão ter que fazer entregar depois.
E o exercício que eu fiz com vocês na aula, o exercício de App Inventor, vocês têm que me enviar até o final do curso. Então, se você não submeter o exercício, você vai ficar sem nota, porque eu não lembro de cabeça quem é que fez os exercícios. Então, todas as atividades que estão lá, você tem que submeter elas. No caso do módulo de C, são 2 exercícios para vocês fazerem. Os 25 pontos são distribuídos nos dois. Eu não sei de cabeça a pontuação. Nem se está certinha lá, mas qualquer coisa eu conserto. E vocês têm que enviar o exercício até o final do tempo do curso. Se vocês quiserem deixar tudo no final, vocês podem, mas é aquela coisa, vai acumular. O exercício da aula que eu fiz com vocês de app Invento na aula de quarta, ele já tá todo pronto. É só enviar. Só que eu vi que praticamente ninguém enviou ele. Então, é só encaminhar ele lá. O de C, eu vou fazer o primeiro com vocês, que vai ser assim. Eu acho que dá tempo de fazer ele na aula, ele é bem simples. Aí vocês vão ter que enviar o arquivo main.c. Ou qualquer nome que vocês deem, mas eu quero o arquivo .c. E o exercício 2 vocês vão ter que fazer em casa e enviar ele. Ah, não, não, claro, é só verificar se tá tudo direitinho, se você quer alterar alguma coisa lá. No geral, do jeito que eu fiz lá com vocês e as pessoas que eu tive tempo de conferir tudo certinho ali, eu já é total, né? Porque ninguém fez igual de ninguém, tá? Vai ter interface tudo bonitinha. Se você quiser alterar e colocar lá mais coisas do que eu passei, talvez eu dê algum pontinho extra em cima. Mas se não quiser, tudo bem. É só não esquecer mesmo de enviar, porque é importante, porque senão vocês vão ficar sem nota. No geral, o que eu tenho pra hoje é isso. Eu espero vocês na quarta-feira. Quarta-feira é a minha última aula com vocês. Aí volta a Carol no módulo 4. Mas o que vocês tiverem dúvida dos exercícios que tiver no módulo 3, vocês podem me mandar dúvida, me perguntar, ou você pode perguntar a Carol, porque ela entende também de C, ela sabe muito bem C também. Nós duas sabemos, né? Aí vocês podem perguntar como é que faz exercício, se tiver dando algum erro na hora que vocês estiverem tentando fazer em casa. Não vai ter como eu dar tempo na aula de vocês fazerem o exercício 2 lá. Talvez eu consiga começar com vocês e talvez não. Eu não sei. Normalmente é muito demorado fazer qualquer coisa. Vocês sempre ficam travados em coisas simples lá no computador. Então, vocês vão ter que fazer em casa mesmo. Ah, eu acho que a maioria das pessoas estão em semana de prova. Uma das meninas me mandou mensagem me dizendo, então ela não ia poder vir. Então eu entendo, sabe? Tenta fazer assim que se tiver tempo, mas lembra que o prazo, assim, o curso já tá quase acabando. Depois dessa semana, só mais 15 dias e ele acaba. Aí você já vai estar assim no prazo final para poder enviar tudo. Fora que vai ter os exercícios do último módulo, que é o módulo mais difícil que tem para vocês fazerem. Então eu não recomendo deixar acumular. Dá. É, é porque o curso do Cefet, ele não é ciência da computação. O Cefet é uma instituição focada em tecnologia. Que o Cefet ele só tem engenharia, que é engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia de transportes, engenharia mecânica, engenharia de computação e eu acho que tem automação, eu não tenho certeza. E ele tem 2 cursos diferentes, que é administração e letras. Mas é uma instituição pequena, basicamente focada em engenharia, só engenharia.
porque teoricamente o curso de letras é um curso de tecnologia. Tem toda uma explicação para isso. Não faz tanto sentido assim para mim, mas tem toda uma explicação. A administração é um curso assim geral e apesar dos apesares sempre evoluindo, não é um curso que morre. Então você fecha focado nisso. O processo seletivo para você entrar no Cefet na graduação é diferente para você entrar no Cefet no ensino médio. O ensino médio tem uma prova que eles aplicam todo ano, um vestibular interno para você entrar. E para você entrar na graduação no Cefet, você tem que fazer o Enem. Então você faz o Enem e tem um sistema chamado SISU. Que é quando você fazer o Enem, você vai aplicar a sua nota nele, que é do governo. Não é do Cefet, é do governo. Aí, quando você colocar sua nota lá, você concorre com a nota que você tiver no Enem, a quantidade de vagas que vai disponível. Pelo SISU, são 40 vagas normalmente, 40 para cada semestre do ano. Tem o famoso sistema de cotas, ou seja, se você for parda, se você for negra, se você for de renda baixa, se você for de escola pública, ou seja, qualquer escola pública, você se candidata lá. Realmente você tem que ter nota, a quantidade de vagas para esse sistema de cotas são bem menores que a normal. A nota é um pouquinho alta para tentar passar. Mas se você tentar, você consegue, sabe? Às vezes você tem que fazer nem mais de umas vezes para conseguir. Mas dá sim para você entrar no Cefet sem ter feito o ensino médio lá, porque a graduação não é uma continuação do técnico, por exemplo. O técnico é outra modalidade de ensino. Mas teve uma galera assim que fez técnico no Cefet, gostou tanto de lá e quis fazer graduação. Mas se eu sou o caso que eu não fiz, nunca fiz técnico no Cefet e só fui lá para graduação. Acho que o meu caso foi mais uma questão de nota mesmo. Minha nota estava melhor para passar no Cefet que na UFMG. Mas isso normalmente é um problema que você vê quando você está no terceiro ano, sabe? Você vai descobrindo com o decorrer do tempo. Sempre vai ter alguém para te explicar como é que funciona, como é que faz essas coisas, processo seletivo. Mas não tem, até onde eu sei, não tinha vestibular. Pelo menos quando eu entrei, não tinha vestibular. Mas tem também a UFMG, tem aí a UFMG, no caso, que tem ciência com o sistema da informação. Tem a IFMG de Sabará, que ela tem sistemas de informação, que é bem parecido, ou seja, é um curso que você programa também. Assim, eu não sei como é o nível de ensino, aquela parte da genérica que eu te mostrei, eu aprendi a fazer porque a minha professora quis ensinar como usar a janelinha em Java. Mas nem toda instituição ensina, porque não dá tempo, é muita coisa, né? Ela conseguiu passar. Por exemplo, um amigo meu que estuda na PUC, a PUC é uma particular, então você tem que ter dinheiro para pagar. Ele não chegou a estudar isso em Java. Ele faz ciência da computação também. Então, varia do curso. Eu sei que, assim, no meu curso que eu fiz e que eu aprendi, eu sei que a gente aprendeu a fazer aquela janelinha. Mas o que você aprender de Java, assim, a parte de como estruturar, você consegue aprender a fazer a janelinha sozinho depois. Não vai ser algo que vai ser passado, talvez, na faculdade. Ali, assim, eu tive a sorte da professora querer passar aquilo. Acho que deu para entender o que eu disse. Ah, de nada, de nada. Assim, hoje eu sei que tem pouca gente, porque eu realmente sei que é época de prova, mas tudo bem. Tentem ir na quarta, por causa do exercício. Assim, se vocês estiverem em semana de prova, algo do tipo, e não puder ir, só me avisem que eu tiro a falta, sabe? Eu não vou ser maldosa e deixar a falta lá, porque semana de prova é muito pesada. É até pesado pra mim, que eu tô dando aula. Aí eu tiro a falta de vocês pra quem não puder ir e tiver em semana de prova. Principalmente pra quem faltou muito nas aulas online.
Ah, sim, sim. Aí você pode tentar procurar alguma graduação na área depois, se você quiser, ou até mesmo curso técnico, porque graduação é muito difícil, né? Nem todo mundo quer fazer, demora muito tempo, você fica exaustivo. É bom ter uma graduação, claro, mas não é barato tentar cursar, né? Mesmo nas públicas que você não paga o curso, você ainda paga outros custos. Demora, assim, para você conseguir ter retorno, né? Mas compensa. Tem curso técnico também do governo. Acho que o governo começou a disponibilizar alguns cursos técnicos. Eu não sei o processo seletivo de nada disso, como é que. Depois você vai ter que pesquisar e descobrir como é que faz. Mas tem muitas alternativas para você aprender a programar. Até tem aqueles cursos online em algumas plataformas digitais que você paga 30, 40, tem uns de R$ 300 que eles são enormes assim para você aprender a programar. Varia de como você estuda, do que você acha melhor. Mas a área de tecnologia ela não é uma área limitada que você precisa ter um diploma para você conseguir ser programador. Claro que programar em casa e fazer esses cursos online é muito mais difícil, você ter currículo para aplicar uma vaga de emprego? É. Fazer uma graduação ou fazer um técnico, pelo menos o técnico, ele no final do curso, do seu técnico, às vezes ele, tipo, dependendo de como funciona, ele te encaminha para um estágio. A graduação não necessariamente te encaminha, depende da instituição. Mas você vai ter, tipo, mais credibilidade, sabe? Que você sabe programar, além das N coisas que você vai aprendendo ao longo da sua graduação. Você tem que formar seu próprio currículo, você tem que aprender coisas à parte, que é uma área que exige que você seja sempre estudando. Porque, por exemplo, no início dos anos 2000, 20 anos atrás, assim, é pouco tempo em vista das outras épocas, a área de matemática nunca mudou. Eles passam delta para os meninos, passam x e y, desde sempre nunca muda. Mas a área de tecnologia, a linguagem de programação que eles usavam nos anos 2000 não é a mesma que usa hoje em dia. Nos anos 2000 usava Java, muito Java, usava C. Hoje em dia eles usam o quê? C++ para jogos, né? Eles usam Python hoje em dia, que Python é uma linguagem relativamente recente. Então, assim, você sempre tem que estar animado para estudar, porque sempre vai mudar muito. Eu vou ter que ir doente ou não, sendo sincera. No módulo é continuação de C, não tem mais nada novidade. É porque C não se limita só àquilo. Tem os laços de versões que vocês não viram nada sobre. E o tal do procedimento, a função ou módulo. Tem esses três nomes, que é como organizar seu código em mais bloquinhos, assim. Mais partições com nomes diferentes, passar parâmetro e tal. E também como digitar uma palavra, né? Como escrever uma palavra. Que ela é uma outra estrutura de dados. É a parte mais difícil, sendo bem sincera, a mais difícil de entender é como usar laços de repetição. Ela é muito confusa, embola muito a cabeça. Na minha época foi a coisa que eu mais demorei para aprender. Principalmente quando eu tentava iniciar um curso online, por exemplo, eu não conseguia, porque era muito difícil, era muito chato. Antes você não tem ninguém para tirar suas dúvidas. Mas acho que no geral é isso mesmo, eu já tinha assim, falando demais, já expliquei tudo que preciso explicar. Eu parei de mandar e-mail porque eu tô esquecendo, né? Eu tô esquecendo muito de mandar e-mail, porque eu tô ficando cansada, e na hora que eu lembro que eu tenho que mandar e-mail, eu já tô querendo dormir. Mas eu, depois que acabar a aula de quarta, eu mando e-mail pra quem não for, só pra assim, bem pra todo mundo pra avisar que tem coisa pra entregar e tal, só pra ninguém esquecer. Ah, de nada, de nada. Então, eu vou já fechar a sala. Tenha um bom dia pra todo mundo. Eu espero vocês na quarta.